É isso, chegou o sábado e você sabe, o programa Subtexto está no ar. Nesse momento são 3 da tarde, eu sou o Glauco Keller e agora, na sintonia da Rádio Fiscar 95,3 e também pelo YouTube, no canal Glauco Keller, eu vou receber um convidado super especial para a gente falar um pouquinho sobre arte, sobre literatura, sobre história, enfim. Vamos falar de letras e textos, vamos falar de muita coisa bacana. Convido você para conhecer o canal Glauco Keller. Lá você vai encontrar muitas entrevistas especiais do pessoal que passa por aqui semanalmente, né, no programa Subtexto, dicas de livros e eventos, é bem bacana. O convidado de hoje é escritor, é poeta, é professor. Eu estou falando do professor Marcelo Coutinho Vargas, que gentilmente vem bater um papo comigo aqui na bancada virtual do programa Subtexto. Marcelo, obrigado pela presença, cara. Que legal tê-lo aqui. Finalmente deu certo. Eu que agradeço, fico muito feliz. Eu sempre gostei muito das artes, né? Da literatura, especialmente da poesia e da música. Então é sempre um prazer falar desses assuntos, sair um pouco do ambiente estritamente acadêmico. Marcelo, a gente deve te acreditar como professor, como poeta, como escritor, como músico. O que você se enxerga hoje? Eu sou um pouco de tudo isso, menos um músico, né? No sentido assim, eu toco violão, canto, adoro música, faço aula para me aprimorar, mas eu não é uma coisa que na qual eu me especializei e que eu me dediquei com muito afinco, mas é um prazer. Então, tirando músico, professor, é verdade, eu investi nessa carreira, né, de ciências sociais e também fiz doutorado em urbanismo, né? Eu sempre gostei de estudar e de ler não só literatura, mas talvez eu ainda goste mais das três figuras do poeta. O poeta eu tenho um carinho especial, que ele é uma espécie de um alter ego que me acompanha desde a adolescência. E vai ser meu companheiro até o fim. E quando que você começou a se interessar pela poesia? Teve algum autor em especial, Marcelo, lá na adolescência? Você começou rabiscando, escrevendo? Como é que se deu esse seu olhar para a poesia? É uma coisa muito interna, de certa forma, um diálogo comigo mesmo, uma busca, né, de inquietações pessoais quando eu escrevo, né, não como leitor. Como leitor, eu sempre gostei muito de poesia, mas não sou um leitor muito voraz de poesia, porque eu também sempre gostei da prosa literária também, como leitor. Sempre li muito romance, conto, sempre gostei muito de conto. Porque a questão da poesia, a poesia ela tem um tempo próprio, né? A inspiração poética, ou mesmo para ler, e sentir a musicalidade de um poema, não é a qualquer momento que você está aberto a isso, né? E para escrever também não. Eu escrevo desde adolescente, mas eu publiquei em volume pouca coisa. E quando que você começou a pensar que aquilo que você escrevia podia ser, podia ser publicado? Em que momento você deixou de ter as suas poesias como algo mais pessoal e achou que você poderia compartilhar com outras pessoas aquilo que você pensava e redigia? Olha, na minha criação poética tem um investimento também, tem a tal da inspiração, que é quando eu escrevi aquele poema, veja, quase que uma necessidade. Quero expressar alguma coisa, ou até dizer a mim mesmo alguma coisa, ou criticar alguma coisa, mas assim, o publicar. Aí tem o lado do trabalho, que depois você pega essa inspiração e trabalha de uma maneira como artista mesmo. Eu vou dar um polimento nesse poema, vou sentir a musicalidade dele, jogar algum recurso, ou às vezes vou jogar fora o poema, vamos dizer que não deu muito certo, a inspiração, a ideia não deu certo, o produto final não ficou bom, ou eu não achei uma solução, aí vai ser descartado. Então, a ambição de publicar tem a ver com eu acreditar na qualidade do que eu escrevo, né? Ou pelo menos de parte do que eu escrevo. Vai ter coisas descartadas, né? E quanto a publicar,
o meu primeiro contato com a poesia no espaço público foi em Brasília, né? Eu fui criado em Brasília. Em Brasília teve um momento da poesia marginal, né, que já existia no Rio, existia lá o Olho de Salomão e outros, né? Existia aquela famosa coletânea que eu li, os 26 poetas hoje, né? Heloísa, antes era Heloísa Buarque de Holanda, depois Heloísa Teixeira, né, que nos deixou há pouco, que era uma geração que trouxe a poesia para a rua, né? Para a fila do cinema, para cartazes, né? Então, era a chamada poesia marginal. E dentro dessa geração tinha a chamada geração mimeógrafo. Né? O mimeógrafo era uma coisa, eu não sei se você chegou a ver o mimeógrafo, na minha geração na escola a gente vinha às vezes uma apostila rodada no mimeógrafo, né? que era uma coisa, inclusive, que tinha um cheiro agradável. Né? Uma tinta meio azul, é uma coisa que se rodava manualmente e fazia impressões. Então, em Brasília tinha um poeta muito bom, mora lá ainda hoje, ainda escreve, né? Tomou um outro rumo, mas é o Nicolas Baer, né? É uma outra geração. Esse Nicolas Baer, ele fazia um monte de livros artesanais, né? A capa de cartolina e no mimeógrafo. Eu conheci ele, ajudei a rodar um ou outro livro lá, né? Numa determinada ocasião. Então, entre esses outros, de vez em quando tinha uma revista editada, mas o Nicolas era o protótipo do poeta herói, né, da marginal da geração mimeógrafa. Porque ele ia realmente vender a poesia dele no bar, na fila do cinema, no teatro. Ele tinha essa cara de pau, vamos dizer. Nem todo mundo tem. Eu sou tímido, isso eu nunca. Então, mas como eu vi isso, e na UNB também, eu fiz o UNB. Na UNB tinha vários poetas. Tinha um que era especialmente interessante, que era o Amargedon. O nome dele é Gustavo. Né? Na Bíblia, o Amargedon é a batalha do juízo final, mas é Armagedon. Aí ele trocou o R para ficar Amargedon. E que era uma figura interessantíssima. Vinha com um baiano, vinha com chapéu de baiano lá, umas cartas de tarô penduradas, assim como se fosse broche, enfim. Esse era o Amargedon. E que dizia assim: nem tio Sam nem suba, nem tio Sam nem Cuba. O negócio é suruba. Entre outras coisas, né? Então tinha o Armagedon, tinha o Armando, tinha o Paulo Joy, tinha uma geração. Depois chegou uma figura do Ceará que escreve muito bem e tal, e que criou uma revista literária. Então, assim, eu publiquei um poema num volume dessa revista. Veio disso também, né? Duas coisas. Uma, eu acreditar na qualidade do que eu escrevo, porque eu tenho autocrítica. Então, o texto que eu escrever, não vou considerar que está pronto antes de polir, antes de olhar com certo distanciamento. Né? Então, é um lado. O outro lado é de ver que há um espaço, um pouco, parece que não existe para a poesia, né? Parece que o poeta é um chato, né? Inclusive, o poeta no Asterix é o Chatotorix, né? Na festa, todo mundo está querendo conversar, beber e tal, e o cara quer reclamar poesia, aí ele fica meio excluído. Mas eu acredito que a poesia pode ser mais apreciada quando ela é declamada, porque eu acredito numa certa oralidade da poesia. Ou pelo menos da minha, não é toda a poesia, mas eu acredito que ela tem uma musicalidade. Então, as pessoas não têm paciência para ler poesia ou talvez ouvir uma declamação muito longa. Mas as pessoas têm sensibilidade para uma letra de música que pode ser extremamente poética. Elas se comovem com a letra, decoram a letra, cantam aquela música. Então, é questão de saber, o poeta saber atuar de uma maneira que ele conquiste o seu público, vamos dizer. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o professor e poeta Marcelo Coutinho Vargas. Ele acaba de lançar o livro Organomáquina, está aqui, ó, para você que está acompanhando o programa no YouTube. Aforemas,
bacânticos e afins. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco do livro. Você que está acompanhando a gente em 95,3 pela sintonia da Rádio Fiscar, como eu falei, pode vir aqui para o YouTube, pode acompanhar essa super entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você vai acompanhar essa e outras super entrevistas do pessoal que passa por aqui, fala de arte, de educação, de cultura, de poesia, como o professor Marcelo fala hoje. Marcelo, você citou um pouco a poesia marginal, final dos anos 70, né? Anos 80 também. Você se inspira, além desses todos que você falou, em algum marginal, ou, sei lá, os malditos lá do século XIX, o Rimbaud, o Baudelaire, que eram os marginais da época, que não se conformaram com a tal da modernidade? Tem alguém que você olha e fala, poxa, esse cara me toca de forma diferente, essa poetisa me toca de forma diferente? Certamente tem. Dessa geração aí dos anos 70, eu gosto muito. Também li Torquato Neto, também li, que eram daquela coletânea, a poetisa que se suicidou, como eu esqueci o nome dela agora, deu A branco. Ana Cristina César, Ana provavelmente. Cristina César, exatamente. Eu era muito amigo do filho do Chico, que dessa geração também. Era um diplomata, tal, mas assim, tem uma escrita bem forte, poética. Mas, digamos, não, se eu dizer que me influenciou, eu acho que não. Baudelaire e Rimbaud eu li. Eu gosto muito dos dois. Gosto muito dos dois. Né? Malditos da época e simbolistas, né? Alguns eu não li. Lia muito alguma coisa do Mayakovsky, li uma biografia dele, também senti uma certa influência. Gosto muito do Fernando Pessoa, esse talvez eu tenha lido até um pouco mais, mas talvez não, eu leio talvez o mesmo poema várias vezes, né? Assim, não é a poesia você não pega o livro e vai ler um atrás do outro, uma página atrás da outra. Você abre, procura, um dia está com vontade de ler, está inspirado para ler poesia. Então, são alguns que eu gosto muito. Gosto muito do Drummond também. Gosto do Drummond, achei ele fantástico em vários aspectos. Gosto do Manuel Bandeira, né? E para mim, muitos dos nossos compositores da MPB são grandes letristas. É óbvio a questão do Chico Buarque, mas também o Caetano. E também o Gil, dentro do estilo deles. Todos esses eu acho que... porque eu não coloco muito limite entre música e poesia, num certo sentido. Para mim, a poesia pode ter outros estilos concretos, tal, né? Que sejam mais visuais, né? Ou não tenham essa musicalidade. Para mim, a poesia que eu gosto, ela sempre tem uma musicalidade, né? E aí a música popular joga com isso. Ali tem música da MPB que ela é uma poesia musicada, né? As suas poesias, pelo menos no Organomáquina, assim, são poesias que mostram um poeta, um eu lírico, assim, de peito aberto, escancarado, sem certos pudores, assim. Como que é isso para você, Marcelo? Certamente, muitas pessoas que não te conhecem pessoalmente e não conhecem o Marcelo professor, não conhecem o Marcelo profissional, o Marcelo cientista social, urbanista, conhecem você a partir da sua poesia. Como que é? Como que você lida com isso? Como que é isso para você, cara, se abrir desse jeito dentro dos seus textos? Não, é verdade. Isso a gente, na verdade, se expõe mesmo, né? Mas isso é uma liberdade que eu me permito como poeta, e sei que quem me vê pessoalmente sabe disso, leu meus poemas, já vai me olhar talvez diferente. É verdade, né? Vamos dizer que eu corro algum risco, entre aspas, né? Porque eu sou uma pessoa tímida também, né? Mas ali eu realmente me exponho, mas eu não fico falando... É como se eu encarnasse personagens, sabe? Então, assim, o professor, eu não vou ficar falando de poesia minha ou fazendo propaganda numa aula. Não que eu não possa ter feito isso em algum momento na vida, eu tinha acabado de lançar o livro, eu posso ter falado alguma coisa. Mas eu acho que eu não é um... Lá eu não estou como poeta, né? Eu estou como professor daquela disciplina. Então eu não posso
exercer uma influência que tire do foco. Ali eu represento uma certa autoridade em relação a um conhecimento específico. Agora, o que eu gosto tanto do poeta, eu falei que o que eu mais gosto das figuras que eu encarno, que eu vivo, é o poeta. Tem um carinho especial porque ao poeta se permite certas liberdades que você não vai permitir ao professor, que você não vai permitir sei lá, ao militante político. E ali, assim, para mim é um espaço de liberdade, então eu me exponho. Isso que você falou, não sei se nos outros livros aparece tanto, mas eu acho que você sempre se expõe de uma certa maneira, né? Ou aspectos íntimos, vamos dizer, ou que fazem parte da sua intimidade, você um pouco abre, né? Não abre assim só para mostrar, mas você abre porque aquilo você está fazendo para o outro, mas está fazendo para você também, né? Então, nesse livro em especial, tem uns poemas eróticos até, né? Então, não sei se você pensou nisso quando falou. Daí o título Bacânticos, né? Vem de Baco, de bacanal também, mas são cânticos também, né? Aliás, muitos poetas referem a sua obra como canções. William Blake, que é outro poeta que eu gosto muito, simbolista também, inglês, escreveu os Cantos da Experiência, né? Songs from Experience, né? E Songs from Innocence, canções da inocência e canções da experiência. É um poeta meio visionário, né? Que faz ele trabalha na metáfora da queda do paraíso, do homem anjo caído, não sei o quê, não sei o quê. Então tem essa questão da inocência, mas digamos, tem canções, né? Ou também existem vários poemas que são cânticos, na verdade, né? Voltando ao tema da relação poesia e música. Mas, assim, a questão que se colocou era sobre a questão de como é que você se sente ao abrir um pouco o seu íntimo, né, para o leitor. Eu me permito porque eu estou vivendo um personagem, tá? Porque, assim, eu tendo a ser tímido, eu não gosto. Não sei se é verdade o que eu estou falando, porque outra coisa que tinha em Brasília, esses poetas na universidade também participavam de eventos públicos. Havia em Brasília o Festival Cabeças, né? E era promovido por uma galeria de arte. Então, nesse espaço, se apresentavam músicos. Aí tinha poetas que também iam lá no meio do concerto Cabeças, né? Tinha pessoas que pediam a palavra do poeta e recitavam um poema. Ou alguém dramatizava uma cena, ou, né, era uma coisa meio multidisciplinar dentro da arte, vamos supor, né? Então, eu, na verdade, eu sou tímido para tocar violão e para cantar, porque fico com medo de errar, acho que eu não ensaiei direito. Mas eu não sou tímido para dar aula e não sou tímido para declamar poesia, porque eu mais ou menos confio que eu tenho alguns poemas que as pessoas vão gostar, né? Pelo estilo, pelo que eu estou dizendo, pela ironia que eu estou fazendo, e não são muito longos, porque eu também acho isso, né? Se for declamar poesia num bar ou num sarau, o sarau tem que ser 90% música, 10% poesia. Porque porque a poesia requer uma atenção, né, para você entender o poema na parte semântica, mas também sentir a melodia do poema, sentir o trabalho de construção do poema ali e tal, ela requer uma atenção diferente. E é, inclusive, muito difícil. Eu declamo aí de vez em quando no bar, mas, assim, metade nada. 20%, 30% está ouvindo. Alguns estão conversando, assim, nem se tocar, não estão nem aí. E outros estão, se não estão ouvindo, prestando atenção, pelo menos estão fazendo um silêncio respeitoso. Sobretudo quem está mais perto do palco. Quem está longe, ó, não está nem aí. Então, eu tenho também, eu gosto, talvez tudo isso é para dizer que eu falei que eu era tímido, então eu encarno um personagem, mas esse personagem do poeta, eu tenho um carinho por ele, né? Eu acho que é um alter ego que é meu amigo, assim, então brinca comigo, então eu também vou brincar com ele. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o professor e poeta Marcelo Coutinho Vargas, que acaba de lançar o livro Organomáquina, Aforemas Bacânticos e Afins. O livro é uma delícia. O eu lírico do Marcelo passeia por vários temas.
O livro está dividido em organomáquina, românticos e bacânticos, que é muito, muito legal, elegias e aforemas e afins. E eu indico muito. Posso ler um, Marcelo? Claro. Eu vou abrir aqui meio que aleatoriamente, mas nem tanto, porque eu fiz algumas anotações aqui. O livro Inconformismo, o poema Inconformismo Relutante, essa minha recusa de dobrar os joelhos, de me curvar à autoridade dos homens, ao peso da idade, à soberania do cosmos, não será mera submissão à vaidade? Manifestação banal do velho pavor à mediocridade contra o conforto demasiadamente humano e ordinário de querer ser incomum, sabendo sê-lo. Você sabe que quando eu li esse poema, cara, eu me lembrei do álbum A Panela do Diabo, do Raul Seixas e do Marcelo Nova, de 1989, do verso em que o Raul fala: o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. E, bom, esse e tantos outros poemas você encontra no Organomáquina aqui. O livro tá muito bacana. Você que está acompanhando a gente pela 95,3, você que está acompanhando a gente aqui pela sintonia da Rádio Fiscar, vem aqui para o YouTube. Você pode acompanhar esse bate-papo super bacana com o professor, poeta Marcelo Coutinho Vargas, também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. E quero fazer um convite especial para você também. O programa Subtexto tem um parceiro cultural dos mais deliciosos, é a livraria O Canto das Letras. Tenho orgulho de receber como nosso apoiador. A partir desse mês, o Canto das Letras passou a fazer parte do apoio cultural aqui do programa Subtexto, e eu convido muito você a conhecer, porque lá você vai encontrar livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e universal, HQs, vinil, CD. Se você curte vinil, você precisa conhecer o Canto das Letras. Tem tem uma coleção muito grande de jazz, de blues, do velho rock and roll, de MPB, e, claro, dos novos lançamentos. Muita gente hoje lançando em vinil, né? O Canto das Letras, eu sempre falo, lembra aquelas livrarias de Londres, se você já viu o filme Um Lugar Chamado Notting Hill, certamente você vai curtir o Canto das Letras. Bom, no Canto das Letras você vai poder bater um papo com o Serginho, que é o livreiro mais querido da região, e se você passar por lá e falar que ouviu eu falar da livraria aqui no programa Subtexto, ele vai dar um desconto super especial na compra de um livro, na compra de um vinil, de um CD. E eu vou passar para você o WhatsApp para você conversar com o Serginho, perguntar se tem determinada obra, senão ele encomenda para você. O WhatsApp do Canto das Letras é 169 82464964, vou repetir, 16982464964, e a livraria fica na Rua Santa Cruz, passando a Escola Eugênio Franco à esquerda, antes de chegar lá na Baixada, antes de subir até a Avenida São Carlos. É um espaço muito, muito bacana. E lembro você também que esse mês tem promoção super especial, tem 2 obras super especiais que o Canto das Letras está trazendo aqui para você que acompanha o programa Subtexto. Uma é a Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH, e A Revolução dos Bichos, do George Orwell, mas ao longo do ano vai ter muito livro aqui para você. Então, Canto das Letras, 16982464964, é o espaço mais aconchegante da cidade de São Carlos, agora aqui junto com o programa Subtexto. Ô Marcelo, queria te perguntar se você tem um poema favorito, cara, aquele que você fala, nossa, esse aqui eu gostei de ter escrito, viu? Não tem um só não, tem alguns. Eu não consigo elencar o primeiro, mas tem alguns que eu ponho em primeiro lugar, né? Eu gosto muito de um poema. Você está perguntando para eu responder qual é, ou seria para eu ler, sei lá, declamar? Não sei. Se você puder declamá-lo, lê-lo para a gente, vai ser bom demais. Então, um deles, eu inclusive escolhi ele para abrir o livro,
E eu, às vezes, eu gosto desse que é curto e tem um mais longo, mas eu vou escolher o mais curto. Eu acho assim, você leu bem o meu poema, mas você leu um pouco rápido. Você fala assim, eu vou falar o poema agora, você tem que dar uma pausa, fala o título, respira e entra, né? Porque às vezes o título já é poético. Comigo acontece muito. Então esse poema, o título chega a ser parte do poema. Esse se chama O Sonho da Britadeira. Sem nenhuma brutalidade, demolir, derrubar, destruir, criativamente, toda muralha, parede, fortaleza, sem fazer alarde, com muita delicadeza. Inclusive, o título, O Sonho da Britadeira, o título quase sempre vem depois. Eu acabei de escrever um poema que não tinha título, o título vem depois. Eu podia, inclusive, ter lido sem o título e ler o título no final. Mas, assim, é um poema que, para mim, ele é forte. Tem um monte de coisas aí. O que eu gosto na poesia também é a sua polissemia, né? Tem uma brincadeira com a destruição criativa ou a criação destrutiva, né? Uma coisa do capitalismo que o Schumpeter falava, né? Da destruição criativa. Tem a ver com o Trump, com o primeiro Trump que só queria falar de muro, fazer muro, fazer muro, fazer muro, e um certo ódio meu, o meu lado cosmopolita, libertário, liberal, né? Detesta os muros. Então, e o sonho da brincadeira talvez fosse o meu sonho, né? Eu queria destruir muita coisa, mas não queria fazer alarde, não queria fazer barulho. Não gosto de barulho, eu gosto de música, né? Então, né? Você coloca muita coisa aí. Esse é um dos. De fato, eu te ouvindo, tem, a musicalidade da oralidade ela é diferente, né? A poesia declamada, ela toca de uma maneira muito, muito bonita. Eu gostei muito também. O título chama muita atenção, né, Marcelo? O sonho da britadeira. E quando você levanta a cabeça e olha para a cidade, para o campo, o que mais te inspira, Marcelo? Você é mais realista? De olhar para as mazelas do país, as mazelas que nos envolvem, ser mais subjetivo, muitas vezes Pouco mais de tudo isso. pouco de Tem tudo um pouco. isso. Por exemplo, esse poema estava assim, uma inquietação política até. O governo que a gente teve anterior a esse, com todo o golpismo, um pensamento anticultura, né? Anti-universidade, anti-ciência, né? Uma coisa assim obscurantista, né? Me inspirou um poema meio de catarse, né? Uma forma de eu protestar contra aquilo ali, né? Que eu chamei inclusive de Gimme Shelter, né? Que é uma música dos Rolling Stones, do álbum Let It Bleed, né? Deixa sangrar. Os Beatles lançaram Let It Be, eles lançaram Let It Bleed, né? E, e aí ele. Bom, não vou falar do. A inspiração é essa, é uma música pesadíssima, é uma música que fala: olha, me arruma abrigo, eu preciso de abrigo, os tempos estão esquisitos, né? Assim, tá tendo guerra, mas a guerra não é nada, a guerra é um tiro ao léu. O amor é um beijo ao léu, né? Tá na música lá, né? War is just a shot away, né? Love is just a kiss away, né? E os tempos estão sombrios, eu quero abrigo, tá? Então, para falar desse tempo de uma certa os medíocres chegaram ao poder, né? Os medrosos, enfim. Então, isso me inspirou e é uma forma de catarse. Aí, como você falou, tem os bacânticos, então, e os românticos. Eu gosto, o amor é um tema para mim, então, não sei se um quarto do livro ou uma parte grande, estou falando do amor, outra parte tem a ver com a morte, né? Eu vivi umas mortes muito tristes, né, em pessoas queridas, né? Mortes trágicas, e aquilo, de alguma maneira, também você tem que lidar com isso. A poesia, às vezes, é uma maneira de lidar com a tristeza, lidar com o medo, lidar com
com frustrações também, né? Ou com a tristeza, né? Tipo, para fora também. Então, a inspiração pode vir de muita coisa. Eu gosto muito da natureza também, tem muita poesia para o céu, para a lua, para a primavera, né? Depende do que está tocando. Não tem, aí que está o bom da poesia, que você não precisa se prender a um tema. Agora, os grandes temas sempre estão aí, o amor, a morte, o tempo, né? Esses temas sempre fizeram parte da poesia e vão continuar fazendo parte da nossa condição humana, né? E você prefere escrever em que horário, Marcelo? Você é um poeta noturno? Você gosta de escrever logo pela manhã? Você produz muita poesia? Você anda com o seu caderninho e de repente vem a inspiração, você fala, poxa, preciso escrever isso agora, senão eu vou esquecer. Como que é o dia a dia do poeta e não do professor? Não, o poeta não está todo dia, né? O poeta, ele aparece quando ele quer, assim, entendeu? É ele que me obriga a escrever uma coisa, por assim dizer, né? Então, é por isso mesmo que eu não escrevo muito. Essa é a minha terceira coletânea de poema. A primeira eu publiquei com 21 anos. Aí tem poemas que eu escrevi, sei lá, dos 15 aos 21 e tal. A segunda eu publiquei já bem. Eu esqueci a conta aqui, o ano eu sei. A segunda coletânea, mas foi já na idade madura, foi acho que 2007, né? Então, o primeiro livro é de 84, mas eu fui juntando coisas que eu achei que tem algum valor, passou na peneira. Depois, uma fase mais longa, eu não escrevi tanto em quantidade, mas eu creio que melhorei muito até, e juntei um monte de poemas do 21 aos 2007, quantos anos eu tinha, não vou fazer a conta agora não, porque a cabeça não está boa para isso. Mas são poemas mais da idade madura, né? Vão refletir de alguma forma você lidar com o cotidiano, lidar com o filho, lidar com o trabalho. Então, talvez de alguma forma eles refletem preocupações mais do adulto, mas o adulto que tem o poeta no bolso. O adulto, quando a vida adulta está muito chata, está muito maçante, muito frustrante, o poeta pode aparecer e me dar a mão, né? Então, aí depois eu fui lançar esse no ano passado, na verdade, né? 2024, ou seja, eu não escrevo muito, por isso que demora tanto para sair um livro. E também aqui não está tudo que eu escrevo, tem coisa que não entrou, tem coisa que eu joguei fora. Então, assim, não tem um horário específico. Eu não ando com um caderno, mas gosto de andar. Às vezes vou viajar, eu pego um caderninho, levo uma caneta. E se pintar uma inspiração, pô, vou para um lugar legal, tal, né? E às vezes levo, mas não quer dizer que eu vou escrever. Não tem uma atitude deliberada. Agora eu vou sentar para escrever um poema. Não tem isso. Não tem. Eu só vou escrever se uma ideia começou a surgir. Aí começou a surgir, sei lá, um núcleo de um poema. Às vezes é em cima de uma ideia, de uma coisa só, ou de uma rima, né? Ou de uma brincadeira com as palavras, né? Então, mas aí também, aí eu vou ter que trabalhar isso também, depois de um tempo, né? Alguns vão dar certo, outros não. Alguns vão, no fim, serem descartados. Você já pensou em escrever prosa, Marcelo? Escrever contos, romances? Olha, eu não. Porque aí que tá. Eu acho mais fácil, mas é que tá. Depende, tem gente que não consegue escrever poesia e consegue escrever prosa. Eu acho difícil. Conto eu já tentei. Eu era até bom em redação, as professoras elogiavam redações e tal. Crônica eu sou capaz de escrever, mas romance, conto, ele envolve duas coisas, né? Em princípio, porque o escritor pode mudar os padrões do gênero, né? Mas em princípio, o conto tem personagem e tem enredo, né? E não que todo conto tenha que ter isso necessariamente. Eu posso fazer um conto que é um diálogo de duas pessoas que não tem propriamente um enredo, sei lá. Mas, em princípio, o modelo mais tradicional, eu acho difícil. Em enredo eu já pensei em vários enredos, né? Enfim, desde criança eu falava em ser escritor. Me lembrei de uma coisa. Eu era criança ainda, eu falava para o meu tio, vou escrever, o livro vai ter esse título, vou falar isso.
o tema é esse, né? Mas você não faz um livro com um tema e com a vontade de escrever, né? Um romance. Você tem que, de certa forma, sair muito de você, né? Você tem que sair de você, você tem que se projetar num personagem que não é você. Eu sou um homem, posso estar escrevendo sobre uma mulher. Eu sou um ser humano, posso estar escrevendo sobre um inseto, sei lá, né? Enfim. Então, essa eu acho um desafio muito grande. Então, eu costumo dizer que eu só escrevo poemas e prosa acadêmica. Prosa acadêmica, assim, é sensacional. Acadêmico ou acadêmico científico, será? O, o, o professor Marcelo Coutinho Vargas tá em São Carlos desde quando? O poeta já veio junto, né? Vem junto. O poeta nunca deixa, mas ele só aparece quando ele quer. O poeta é felino, não é canino. Ele não é fiel ao criador, né? Ou sei lá, ao seu meio de transmissão, né? Bom, mas eu me distraí da pergunta. A pergunta. Você veio para São Carlos quando, Marcelo? Ah, tá. Eu sou professor na Federal desde 98, mas eu passei um tempo sem morar aqui. Né? Até hoje existe isso. Nem todo professor da Federal mora aqui. Alguns moram em Campinas, alguns moram em São Paulo, lidam com isso de diferentes maneiras. Então, eu via morar aqui mesmo quando eu me separei. Eu creio que foi por aí 2007, 2008, 7, 8 ou 9. Eu sou ruim para responder a questão quando. Eu acho porque é muito mais difícil, né? Como é muito mais difícil, mas eu gosto mais e respondo com mais facilidade a pergunta como, por quê, ou até onde do que quando. O tempo, eu tenho uma maneira de lidar com o tempo, de encarar a angústia da passagem do tempo, do envelhecimento, etc., que é eu vivo mais o presente, ou eu projeto um pouco para frente, né? Um pouco para frente, não muito para frente. Eu não gosto de ter uma agenda lá para frente, só se for preciso, né? Algum projeto que exige que você se antecipe muito. Se não, eu tenho uma agenda que é o que eu vou fazer na semana que vem, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Inclusive eu escrevo, a caneta fica na geladeira. Você é ansioso, Marcelo? Estou ansioso. Você não Você sabe que percebeu que eu brinquei com você? Primeiro eu fiquei ansioso com a entrevista. Eu falei, pô, mas o Glauco leu lá o livro, não falou nada. Tô achando que ele não gostou, não me chamou, porque você. Né? Aí depois, hoje eu já estava assim, você combinou nós 3 horas. Pô, já tá. À tarde eu tô por conta disso. Então eu ficava toda hora olhando se já viu a mensagem, se já veio o link. Eu sou uma pessoa ansiosa. Os alunos sabem disso. Eu falo para eles: olha, eu sou ansioso. Eu não tenho paciência de ficar fazendo chamada, não sei o quê. Eu já gosto de entrar logo no assunto. Chego na hora, eu chego um pouco antes. eu me lembrei de uma frase que fala que o ansioso ele tem a sensação de que nada vai dar certo se ele não for ansioso, né? Então é bom é bom ser ansioso e os ansiosos normalmente são excelentes profissionais, né? E você destacando a sua chegada na sala de aula, destacando as mensagens, eu nem tinha percebido que você era ansioso de verdade. Eu perguntei por um. Não sei exatamente por quê, mas a ansiedade, acho que ela, de alguma maneira, faz parte do nosso dia a dia contemporâneo. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Marcelo. Você tocou em alguns momentos desse bate-papo nos aspectos políticos da sua poesia, inclusive em parte de uma das poesias, uma especificamente que você leu. Queria que você destacasse o papel da arte, cara, no combate a esses movimentos neofascistas mundiais, não são só aqui no Brasil que tem surgido e que tem sentido uma resistência forte, a meu ver, na música, na literatura, como você destacou, na poesia, no cinema em especial. Queria que você comentasse um pouquinho isso. Eu acho que é fundamental, né?
por várias razões. Porque essa direita fascista ou reacionária, né? Em alguns aspectos conservadora, né? Ela não gosta da cultura, ela não gosta da ciência, ela não gosta, ela tem uma rigidez, né? Teoricamente, né? Muitas vezes é de fachada, né? Você vê um monte de gente que é evangélico e assim tá pregando ódio, né? Então eu acho que tem mas ela tende a meio policiar as pessoas, ela quer censurar a arte, por exemplo, né? De várias maneiras. Porque uma coisa eu ser, querer assim, olha, para mim, eu quero seguir um comportamento rígido em relação a, sei lá, a minha vida sexual, ou a minha relação com meus filhos, com minha mulher, né? Ou de uma maneira que é rígida, por exemplo. Para mim, eu acho que a mulher tem que ficar em casa e cuidar dos filhos, não tem que trabalhar. Vamos dizer, uma mentalidade retrógrada assim. Isso é você. Se você está feliz desse jeito e tua mulher, ótimo. Agora, não vem querer impor que os outros ajam como você e que eles, né? Assim, isso me incomoda. Né? É uma coisa que eu não aceito. Eu acho assim, cada um seja feliz como puder e vai buscar sua felicidade. Né? Inclusive está lá em algumas aulas que eu dou sobre os direitos humanos, sobre os federalistas nos Estados Unidos, os direitos, todo mundo, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, né? E nascem livres e iguais. Então eu tenho direito à vida, tenho direito à liberdade, todo mundo, todas as pessoas, né? E a busca da felicidade. Essa era a leitura do. O outro direito seria a propriedade, um pouco mais discutível, mas os americanos traduziram essas ideias que começaram com John Locke, da seguinte maneira, na Declaração de Independência: todos os homens nascem livres, iguais, têm direito à liberdade e à busca da felicidade. Quer dizer, cada um vai buscar a sua felicidade. Eu não posso dizer para você como que você deve ser feliz, com o que você vai se sentir bem. Cabe a você e cada um buscar a sua. E os fascistas, essa ultradireita, conservadora, reacionária, ele quer policiar a vida dos outros. Né? Isso me incomoda muito. E a arte, aí, respondendo a sua pergunta, o papel da arte é que a arte ela comove, ela sensibiliza de outra maneira. Né? Não é só pelo intelecto. Pelo intelecto, às vezes, você pode até contradizer algum ideal, sei lá, a esquerda pode ter uma boa crítica a algum aspecto de uma visão mais direitista e vice-versa. A direita pode fazer boas críticas também ao pensamento de esquerda, ou pelo menos críticas que são válidas. Estou oferecendo um outro ponto de vista, que é tão legítimo quanto o seu, tá? A partir dos meus pressupostos, dos meus valores. Tudo bem, agora, o que não dá para você fazer é querer dizer, não, a verdade está comigo. Eu é que estou certo. Todo mundo que pensa diferente está errado. Tem que ser censurado, tem que ser calado. Isso é inaceitável. Então, e a arte, ela. Aí, às vezes, você pode até eu não completei o raciocínio. Você pode até ter um contra-argumento defensável. Isso é uma coisa. A outra coisa é você dizer assim, não, eu estou com a verdade. É o modelo que eu estou propondo que todo mundo tem que seguir. Né? Se não está comigo, é meu inimigo, tem que ser eliminado. Ou sei lá, posso estar falando de qualquer coisa, posso estar falando da como eu vivo a minha relação com o meu corpo, com a minha sexualidade. Quem eu vou namorar, com quem eu me sinto feliz, ninguém tem nada com isso, o outro, né? E não, existe uma mentalidade nessa direita que fala assim, olha, existe um jeito certo de se comportar, né, o que é o verdadeiro, é o que está de acordo com a religião, ou está de acordo com a tradição, ou com os valores morais numa certa perspectiva. Mas, assim, ele quer te impor, ele quer dizer, só esse caminho é verdadeiro. E ele pode até ter argumentos, mas não convence, você não convence uma pessoa a rejeitar, digamos, uma ideologia intolerante ou reacionária, né, ou um discurso de ódio só com os argumentos. Né? É preciso, às vezes, sensibilizar também, e a arte faz isso. Hoje mesmo eu dei uma aula
que, em um certo momento, eu precisei citar um livro falando da sociologia do Max Weber, era sobre o Max Weber. E ele propõe uma sociologia que é interpretativa ou compreensiva, né? Ela não analisa o fato social de maneira fria, como se fosse coisa, como propunha o Durkheim. Ele tem uma visão, olha, as pessoas têm a sua ação social, né, voltada para o outro, elas dão um sentido para essa ação. Então, ela é relacional e ela tem um sentido que a própria pessoa dá à sua ação, né? Ou que o sociólogo vai analisando o fenômeno e tal. Então, aí, para falar disso, eu falei de um autor alemão contemporâneo do Weber, que escreveu um livro chamado Explicação e Compreensão. Então, dizendo, a sociologia é uma ciência que está no campo das ciências da cultura, assim como o direito, como a história, a economia e tal. Então, existe um sentido, né, no fato histórico, no fenômeno político, enfim, e que os atores dão. Aí ao defender isso, o autor é um alemão chamado William Dilthey, ele fala o seguinte: tudo bem, uma ciência da natureza, biologia, física e tal, ela explica a causa dos fenômenos, ela explica. Agora, explicar não é compreender, não é interpretar, não é entender. Aliás, a palavra compreensão é maior do que entendimento, né? Quando você compreende uma coisa, eu estava pensando nisso, eu falei para os alunos, mas não falei dessa maneira, não falei como poeta. Às vezes eu acho que o poeta faz falta na sala de aula. Compreender é mais do que simplesmente entender. Quando você compreende, aquilo se torna parte de você, né? Você compreende, no sentido do verbo compreender mesmo. Quando você entendeu plenamente um raciocínio, uma ideia, um princípio, aquilo se torna parte de você. Vai além, então envolve também uma esfera emocional também, um afeto também, não envolve só o intelecto. E isso a arte faz, e com isso ela toca as pessoas de uma maneira especial, eu creio. Marcelo, a gente está chegando ao fim do programa Subtexto. Eu queria te perguntar duas coisas. A primeira, o que te faz gargalhar, cara? O que te faz rir? Compulsivamente, profundamente? Você sabe que eu não tenho muito isso, né? Não é que assim, eu nem gosto muito de comédia, por exemplo. Eu gosto mais de drama, né? Não é que eu não gosto, eu rio muito, mas eu sou uma pessoa mais do sorriso do que do riso, né? Mais uma coisa assim de me comover, de eu achar bonito, mais do que engraçado, né? Agora, claro que tem coisas que eu acho risíveis e engraçadas, né? Eu não sei te dizer o quê, mas assim, pode ser que eu veja uma cena de uma comédia que eu achei muito engraçado, ou uma ironia mais sutil, mais fina, né? Digamos que o meu riso seria um riso mais discreto, menos eu tenho um lado, eu não sou conservador de maneira nenhuma, mas em alguns aspectos eu sou, comigo mesmo. Então, comigo mesmo, eu prefiro um riso discreto do que um riso escancarado. Eu prefiro uma britadeira com silenciador do que a britadeira. Estou imaginando uma britadeira com silenciador. Quem quiser conhecer você, Marcelo, quem quiser comprar o Organomáquina, que está aqui, ó, estou mostrando para quem está acompanhando a gente no YouTube, como é que faz para entrar em contato, para chegar até o poeta Marcelo Vargas? Pode procurar no meu Instagram, né? Na verdade, essa parte, eu me dei o luxo de pagar a edição do livro, tá? Apesar de eu achar que tem qualidade. Eu não quis bajular nenhum crítico, ir atrás de editor, né? E fiz uma tiragem relativamente limitada, na verdade grande. Então, dei muitos livros de presente e tal. Eu tenho uns 2 exemplares no Shot Café, que é ali perto da padaria Guanabara e tal. Eu acho que deve ter uns 2 lá no Espaço Múltiplo, né? E a pessoa pode me procurar e fazer um Pix. Tá, né? Eu tenho vendido ao preço de custo, que é R$30. Né? Fiz lançamento, vendi alguns no lançamento, mas assim, eu não tá nas livrarias, sabe? Eu não quis deixar. Porque eu já tive experiência antes, então você normalmente deixaria em consignação numa livraria. Só que não vende, poesia não vende, sabe? As pessoas, por mais que seja duas cervejas vai passar logo. Isso aqui você pode ficar lendo, né? E tem um trabalho, aqui tem 15, 20 anos de reflexões que eu peneirei, né? Assim, não sei se 15 pelo menos tem.
Então, a forma é o meu Instagram. Meu Instagram é o meu nome inteiro. Marcelo Coutinho Vargas. Né? Eu não sou um poeta multimídia, não. Então, assim, eu não, né, não lido tão bem com essas novas mídias. Eu deveria ter um canal como o seu, né, que é subtexto, alguma coisa assim, né, da poesia. Eu não sou muito criativo para isso, né? Mas por lá, pode entrar em contato comigo. O canal é aberto. Quem quiser seguir, pode seguir. E, ali, por ali, entra em contato comigo. Se tiver interesse, eu passo o Pix e o valor é R$ 30. Em geral, eu não estou cobrando frete também. Se for uma pessoa de outro lugar do país, eu dei vários de presente, pus no correio. No correio, o livro, existe uma política no correio do livro que ele tem uma taxa fixa, independente para qual lugar que vai. E ele só demora um pouquinho mais. O governo pode abrir para olhar, fiscalizar se tem alguma coisa, vamos dizer. No caso, ele é até embalado de uma forma que você já vê que ele é um livro. Aí é uma tarifa fixa, um pouco mais de R$ 5. Esqueci quanto é. Eu nem considero. Eu quero ser lido. Então eu só não vou pagar para o cara ficar com o meu livro, que eu não sei se ele vai ler, mas assim, quando eu não cobro frete, eu estou vendendo um pouco abaixo do custo unitário. Tá? Eu fiz uma tiragem de 250 exemplares. Cada exemplar saiu em torno de R$ 30. Um pouco menos, Marcelo, talvez. bom demais conversar contigo, cara. Continue escrevendo poesia. Deixa o poeta sair mais do bolso aí, durante as aulas, durante as suas flanagens pela cidade de São Carlos, porque, de fato, seus poemas têm muito a dizer, seus poemas fazem a gente pensar, a gente mergulhar em temas, em assuntos, e na linguagem, que também é muito acurada, e me chamou bastante atenção. Você falou na palavra polissemia, mas polissemia é só um dos aspectos que a gente observa. Tem metáfora, tem palavras que você brinca com o advérbio e o substantivo ou o adjetivo que supostamente não combinavam e acabam combinando. No poema que você leu, tem muito isso. Então, de fato, você precisa deixar o poeta escapar um pouco mais. Abre a porta, dá a chave da casa pro poeta, porque é muito legal ler sua poesia. Obrigado, cara. Bom demais ter você aqui. Eu que te agradeço, é muito bom ouvir isso aí, né? Então, eu alcanço o meu objetivo, que no fundo você quer, né, ser lido, que a pessoa aprecie, fazer alguém pensar em algo, né? E ver que é possível brincar com as palavras e de uma maneira prazerosa, né? É isso. É isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado, Marcelo. Obrigado a você que ouviu ou que assistiu ao programa Subtexto desse sábado pela Rádio Fiscar 95,3 ou então pelo canal Glauco Keller no YouTube. Eu fico por aqui, mas eu volto sábado às 3 da tarde com mais um convidado, mais uma convidada para falar de arte, de educação e de cultura. Grande abraço, até lá, tchau, tchau. Obrigado.